Olá, bom dia! Hoje é 15 de setembro de 2025, segunda-feira. Ontem, na devocional, eu disse que era domingo, dia 21 de setembro. Na verdade, eu estou viajando e me confuso com as datas e compromissos. Mas ontem foi dia 14, domingo, hoje é dia 15, segunda-feira. Continuamos com a nossa devocional na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos de 1 a 5, quando ele escreve o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, repreendei-o ou corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Falamos já nesse texto sobre nós, os fardos, e a cura, a restauração, a recuperação. Nós, as cargas e a conduta, o comprometimento social, o envolvimento, a solidariedade. Começamos ontem a falar sobre nós, os outros e o juízo. E o primeiro ponto que vimos foi a fragilidade ou a parcialidade do autojuízo, verso de número 3. Se alguém pensa e julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então, a parcialidade que temos ao tentarmos aquilatar e avaliar a nós mesmos. Hoje vamos falar, segundo ponto, sobre a impropriedade da avaliação relativa ao outro. Falamos da parcialidade ou fragilidade da nossa análise de nós mesmos. Agora, a impropriedade com relação à avaliação do outro, ou da outra pessoa, ou do outro indivíduo. Bom, o juízo sobre mim é evidentemente algo que tem que ter um referencial. E qual é o juízo sobre mim? Qual o referencial? O referencial é sempre o outro. E então eu me sinto ou diminuído porque eu miro a minha vida na avaliação com alguém que está lá no alto. Ou então eu fico exaltado, por quê? Porque eu faço a minha avaliação com alguém que está lá embaixo, bem no topo, bem no sopé, bem lá embaixo, na estrutura da pirâmide. Então eu fico a me comparar enquanto o outro, isso é que eu gosto, está abaixo. Buraco, eu não gosto de me comparar olhando para cima, eu gosto de me comparar olhando para baixo, porque aí eu digo assim, não, eu estou muito bem, olha só. Até uma brincadeira, né? Que se faz muitas vezes por isso, né? Senhor, eu estou mal, mas graças te dou, porque eu não estou tão mal quanto o fulano. Isso é muito difícil, porque a nossa condição humana realmente nos torna impróprios para uma avaliação relativa do outro também. Por isso é que Jesus disse, olha, em vez de você ficar preocupado em tirar o argueiro, aquele cisco do olho do outro, primeiro tire a trave, aquele pedaço imenso de madeira na trave, que está nos seus olhos, impedindo você de ver, mas você quer cutucar o olho do outro, tendo a trave no seu.
Então, o problema é esse. Nós temos essa impropriedade de avaliarmos relativamente aos outros por causa da nossa própria condição. O orgulho, né? Vazio e oco, como o publicano lá no templo que subiu para orar e orando, falando com Deus, argumentando com o Senhor até. Assim, Senhor, graças te dou porque eu não sou como esse publicano, pecador, safado, sem vergonha, ladrão, roubador, infiel e etc. Eu dou o dízimo de tudo, eu faço isso, terrível. E Jesus então censura tremendamente. E diz que o publicano que disse apenas: Senhor, eu não sou digno nem de levantar a minha cabeça, mas tem compaixão de mim, sou pecador. Jesus disse: olha, esse saiu justificado, não o publicano arrogante, orgulhoso e vaidoso. Nós queremos fazer com que nós pareçamos bons e extremamente de vida elevada, porque nós comparamos com os que estão abaixo de nós. Mas a linha de comparação que nós devemos ter em vista não é nem com uma pessoa que está acima de nós, de alguma forma ou outra, e nem com quem está abaixo de nós. O padrão sempre para a nossa aferição em termos daquilo que de fato somos. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, ou seja, você julga ser alguma coisa, mas de fato você não é nada, a si mesmo se engana. E está se enganando, porque você não é nada, embora você julgue que seja alguma coisa, que está se comparando com alguém que está abaixo. A comparação tem que ser com Deus. Por isso a Escritura nos diz, por isso a Bíblia nos ensina: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Mas aí não tem jeito, aí é impossível. Exatamente. Por isso Jesus disse: não discrimine, não use um juízo discriminatório em relação ao outro, porque com o padrão, a vara com que você discriminar o outro, você será discriminado. Se você discrimina porque ele é pobre, será discriminado porque você é rico. Por quê? Porque a vara é o dinheiro. Se você discrimina porque é preto ou negro, você vai ser discriminado porque você é branco, porque o padrão é a cor da pele. Não discrimine porque ele é iletrado, porque você vai acabar sendo também discriminado por ser letrado. Por quê? Porque a vara de medir é o padrão da cultura humana. Então, com a vara que nós medimos discriminadamente e julgamos, somos medidos e também julgados. Que Deus nos abençoe para que a gente tenha consciência disso, de termos a nossa percepção de quem de fato nós somos. Que Deus o abençoe e nos guarde nesse dia, já aproximando quase do meio-dia, que Ele nos preserve para a sua glória, honra e louvor. Amém. Amém.